Vamos lá, galera. A última aí, Física 4, fala bastante de trabalho, energia, potência. Então, da aula 18 aí, estática de um corpo extenso, eu separei a 1, essa da Unesp aí. Pedrinho e Carlinhos são garotos de massas iguais, 48 quilos, e estão inicialmente sentados em repouso sobre uma gangorra construída de uma tábua homogênea articulada em um ponto médio. No ponto O, próximo a Carlinhos, há uma pedra de massa M, que mantém a gangorra em equilíbrio na horizontal, como representa a figura 1. Quando Carlinhos empurra a pedra para o chão, a gangorra gira e permanece em equilíbrio na posição final representada na figura 2, com que a criança está em repouso nas posições que estavam inicialmente. Calcule o valor da relação VP-VC, sendo VP e VC os módulos das velocidades escalares médias de Pedrinho e de Carlinhos, respectivamente em seus movimentos entre a posição inicial e final. Em seguida, calcule o valor da massa M, que é a massa da pedra, em quilos. Então, aqui está o Pedrinho, que tem 48 quilos, e está uma distância de 3 metros. Aqui está a pedra, que está 1,2 metros. E aqui está o Carlinhos, que está 0,8. Então, a distância total do Carlinhos aqui é 2 metros. E ele também tem 48 quilos. Então, aconteceu isso. Então, teve uma velocidade aqui, né? Para ele poder subir. Né? Ele subir aí para ele poder se movimentar. Então, ó, qual será o trabalho do Carlinhos aí, junto com o trabalho da pedra? Força, né? Se a gente lembrar, força é a massa vezes a gravidade, e trabalho é a força vezes a distância. Então, do Carlinhos aí, massa vezes a gravidade vezes 1,2, que é a massa da pedra, mais massa, que é a massa do Carlinhos, vezes a gravidade, vezes 2 metros, tem que ser igual a massa vezes a gravidade vezes 3, que é a distância do Pedrinho lá. Né? Distância do Pedrinho aqui. Então, ó, eu posso cortar a gravidade, que é igual, é a mesma. Então, a massa da pedra é igual aí aqui 2m e aqui 3m. Eu já vou passar esse 2m para lá, ó. Vai ficar mais fácil. Deixa eu fazer por partes total aqui. 1,2m, que é a massa da pedra, mais 2 vezes m, que é a massa do Pedrinho, é igual a 3m do Carlinhos. 1,2m é igual a 3m mais 2m. 1,2m é igual a 5m. M é igual a 5m dividido por 1,2.
A massa dos dois lá é 48. Então, 5 vezes 48 dividido por 1,2. 5 não, né? É menos aqui, ó. Mas não é menos. Fica só M. Fica 5. Fica só M. É menos 48 dividido por 1,2. 48 dividido por 1,2 dá 40 quilos. Então a massa da pedra é de 40 quilos. E qual seria a velocidade? Ele pede aí nesse exercício também. A velocidade de P sobre a velocidade de C. Se a gente pegar que tem que ser calculada a velocidade angular, e a velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio, então seria a velocidade do Pedrinho dividido pelo raio do Pedrinho, dividido pela velocidade do Carlinhos, dividido pelo raio do Carlinhos. Copia a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Vou multiplicar em x aqui, enfim, dá para simplificar. Eu posso dizer que o raio de um sobre o raio do outro. Ou seja, o raio de um é 3 e o raio do outro é 2. 3 dividido por 2, 1,5. Então a razão entre as velocidades aqui é de 1,5. E a massa da pedra, 40. A razão entre os dois aqui é 1,5. A razão entre as duas velocidades. Na 19, é uma de trabalho mecânico aí, da Unicamp. O primeiro trecho do monotrilho de São Paulo, entre as estações Vila Prudente e Oratório, foi inaugurado em agosto de 2014. Uma das vantagens do trem utilizado em São Paulo é que cada carro é feito de ligas de alumínio, mais leve que o aço, o que, ao lado de um motor mais eficiente, permite o trem atingir uma velocidade de 80 km por hora. A densidade do aço, 7,9 centímetros cúbicos, e a do alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico, obtém a razão entre o trabalho no aço e o trabalho do alumínio, realizado pelas forças resultantes, que aceleram os dois trens de dimensões idênticas, um feito de aço e outro feito de alumínio, com a mesma aceleração constante de módulo igual a A. Tá? Então, aí nessa aula 19, esse 1 aí, o trabalho resistente é igual a força resistente vezes a distância, ΔS, vezes o cosseno. Se o cosseno for de 180 graus, é 1, se for 90, e assim vai. Logo, o trabalho resistente vai ser distância vezes velocidade vezes aceleração, vezes ΔS, que é a variação da distância, vezes o cosseno de alfa. A força, né? Massa vezes aceleração, massa, densidade vezes volume. Então eu troco, como é força é a massa vezes a aceleração, e massa é a densidade vezes o volume. Então eu substituí, ó, força eu substitui por isso, e o M eu substitui por isso. É por isso que deu densidade, volume e aceleração. Tá? Fazer todas as substituições aí.
Então, ó, o trabalho do aço. O trabalho do aço sobre o trabalho do alumínio, né, é igual densidade do aço vezes o volume vezes a variação do espaço dividido pela densidade do alumínio vezes o volume vezes a variação. Como o volume é igual e a variação é igual do espaço, a variação do espaço também é igual, sobra para mim densidade do aço dividido pela densidade do alumínio. 7,9 dividido por 2,7, que dá 7,9 dividido por 2,7, 0,93. Então, a razão entre as duas acelerações aí, 2,93, aproximadamente, né? Arredondando, né? Ou seja, era só dividir as duas densidades. Da aula 20, de potência. Peguei esse da Unesp, aí de São Paulo. As pás de um gerador eólico de pequeno porte realizam 300 rotações por minuto. A transformação de energia cinética das pás em energia elétrica pelo gerador tem rendimento de 60%, que resulta na obtenção de 1.500 watts de potência elétrica. Considerando o π igual a 3, que eu falei lá naquele outro exercício, agora eu vou usar o π3. Calcule o módulo da velocidade angular em radianos e a velocidade escalar em metros por segundo de um ponto P situado na extremidade das pás, a 1,2 metros, do centro de rotação. Determine a quantidade de energia cinética em joules transferida do vento para as pás do gerador em 1 minuto. Apresente os cálculos. Então, aí, ó. Então, primeiro, a frequência dele, 300 RPM. Então, transformando em hertz, 300 dividido por 60. 1 minuto, 60 segundos, né? Frequência, 5 hertz. Pronto, eu já sei a frequência dele. Então, vou calcular a velocidade angular, que é o que ele pediu primeiro. Então, a velocidade angular é 2π vezes a frequência. 2 vezes 3 vezes 5. Então, a velocidade angular, 6 vezes 5, 30. 30 rad por segundo. Agora, eu vou calcular a velocidade linear, que é a velocidade angular vezes o raio. 30 vezes... O raio, ele fala para mim que é 1,5 m, né? Que é a distância do centro até as pás. Então, dá 36 metros por segundo. Pronto. Já calculei as duas velocidades que ele queria. Então, agora, eu quero... Aí, né? O que ele quer também nesse exercício é a energia cinética em joules. Tá? Energia cinética em joules. Bom, eu sei que ele está fornecendo aí 1.500
watts de potência. Mas esses 1.500 watts de potência são só 60%. Tá? São só 60%. Então, eu vou dividir isso aqui por 0,6 para saber quanto que é o 100%. Então, 1.500 dividido por 0,6, 2.500. Então, ele fornece 2.500 watts por segundo. Então, ele fornece 2.500 watts por segundo. Aí, no exercício, ele fala assim, ó. Cadê? Determine a quantidade de energia cinética em joules transferida do vento para as pás do gerador em 1 minuto. Então, esses 2.500 é em 1 segundo. Vezes 60. Aí eu descubro quanto que tem em 1 minuto. Então dá 150.000 joules. Então, vezes 60, porque ele quer em 1 minuto, 150.000 joules. Ou 1,5 vezes 10 elevado a 5 joules. 3, 4, 5. Tá? Da 21, peguei essa primeira também aí, da FUVEST. A determinação da massa de molécula de insulina para a parte do estudo de sua estrutura, para medir essa massa, as moléculas de insulina são previamente ionizadas, adquirindo cada molécula a carga de um elétron. Esses íons são liberados com velocidade inicial nula, a partir da amostra submetida a um potencial V, igual a menos 20 kW. Os íons são acelerados por causa da diferença de potencial entre a amostra e o tubo metálico em um potencial nulo, no qual passam a se mover com velocidade constante. Para a calibração da medida adicionada a essa amostra, um material padrão cujas moléculas também são ionizadas, adquirindo cada uma carga de um elétron, esses íons têm massa conhecida como 2.846 U. A situação está esquematizada na figura a seguir. Então, tem o tubo de potencial nulo, a amostra, e aí eles vão lá, a bolinha maior é a insulina, e a bolinha P, menorzinha aí, é a padrão. Determine a energia cinética E dos íons quando estão dentro do tubo. Tá? Então, quando eles estão dentro do tubo aí, qual seria essa energia? Tá? Então, ó, se as trajetórias das partículas são retilíneas, né, a única força responsável por elas aí é a aceleração, né? Então, a aceleração aí nada mais é do que a força elétrica, que está como força resultante aí. Então, como os dois tipos de íon têm a mesma carga e eles são acelerados com a mesma tensão, né, a mesma voltagem aí, eles adquirem a mesma energia cinética. E aí a gente lembra que energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, quem tiver maior massa, né, vai ter uma energia cinética maior aí. Então, ó, o trabalho resistente é igual a variação da energia cinética. Então, o trabalho, quantidade de carga vezes tensão, campo elétrico menos o campo elétrico inicial. Então, a quantidade de carga, ele fala que é a quantidade de carga de um elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19. Negativo, porque é a quantidade de carga de um elétron.
menos 20 vezes 10 elevado a 3, que é a tensão, menos 20 quilowatts, tá? Menos 20 kV. O K, 10 elevado a 3. Como o campo elétrico é nulo, o campo elétrico inicial aqui é nulo, vai ficar só E. Portanto, E igual a 3, 4, né? Vou colocar aqui 2,0, 4 menos 19, 15. Então dá 10 elevado a menos 15. 1,6 vezes 2 dá 2, sobe 1, 3. 3,2 vezes 10 a menos 15 joules. Esse é o valor do campo elétrico aí. E dá 22. Peguei essa da Unesp aqui. Duas esferas A e B de mesma massa e de dimensões desprezíveis estão inicialmente em repouso, nas posições indicadas na figura. Após serem abandonadas a uma altura h, a esfera A, presa por um fio ideal a um ponto fixo O, desce em movimento circular acelerado e colide frontalmente com a esfera B, que está apoiada sobre um suporte fixo, no ponto mais baixo da trajetória. Após a colisão, a esfera permanece unidas e juntas se aproxima do sensor S, situado a 0,2 metros, que, se for tocado, fará disparar um alarme sonoro e luminoso ligado a ele. Compare as situações imediatamente antes e imediatamente depois da colisão entre as duas esferas, indicando se a energia mecânica e a quantidade de movimento do sistema, formado pelas duas esferas, se conservam ou não nessa colisão. Justifique sua resposta. Desprezando os atritos e a resistência do ar, calcule o menor valor da altura h em metros capaz de fazer o conjunto formado por ambas as esferas tocar o sensor S. Então, estava aí. Tem uma bolinha aqui, resumindo, né? Outra aqui, presa por um fio aqui e um fio aqui. Essa aqui vai descer, vai bater nessa aqui, as duas juntas vão tocar num alarme que está aqui. Esse alarme vai tocar, né? Aí, as perguntas. A primeira, né? Primeira parte da pergunta aí. A energia mecânica será conservada? Energia mecânica? Não. Por quê? Porque o choque é inelástico. Então, parte dessa energia é dissipada com calor, barulho, tá? Então, ela não é conservada, a energia mecânica. Tá? Só ocorre conservação da energia mecânica numa colisão quando ela é perfeitamente elástica. Tá? Então, quando ela é perfeitamente elástica, tem conservação. Quando isso, não. Então, e aí ele pede para desconsiderar tudo que tem aí, né? Atrito com ar, atrito sonoro, tudo isso aí. Então, ó, o que que eu sei? Que massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, é igual massa vezes gravidade vezes altura, que é a energia potencial gravitacional da bolinha que está presa lá em cima. Massa vezes velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a massa vezes a gravidade vezes a altura. Passei esse 2 para cá. Essa massa eu posso cortar, posso simplificar, que é a mesma. A velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Para achar a velocidade, raiz quadrada, 2 vezes a gravidade vezes a altura. Duas vezes 10, que é a gravidade. 2 vezes 10, que é a gravidade.
vezes a altura, que é 0,2. Portanto, a velocidade é 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. 2 metros por segundo. Ah. Como eu vou ter duas bolinhas, né? Eu vou ter duas bolinhas. Vou ter uma bolinha e uma bolinha. Essa velocidade será dobrada. Portanto, a velocidade final é de 4 metros por segundo. Porque eu vou ter duas vezes a massa. Né? Eu vou ter duas vezes 2 aqui, ó. Eu vou ter duas vezes 2. Eu vou ter duas bolinhas, duas massas. Então, será o dobro da velocidade. Será o dobro de tudo. Como eu já tenho a velocidade, que é 4, massa vezes gravidade vezes altura, energia cinética, energia potencial gravitacional, é igual a energia cinética. Massa eu posso cortar. Eu quero saber a altura aqui, ó. Quero saber essa altura. Então, essa altura h é igual a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. A velocidade, 4 ao quadrado, 2 vezes 10. 16 dividido por 20, 0,8. Então, a altura máxima que as bolinhas vão atingir aí, 0,8 metros. Tá? 0,8 metros é a maior altitude que elas conseguem aí para tocar o alarme. E passar disso, elas não conseguem tocar esse alarme aí, esse alarme sonoro e luminoso que tem aí. Beleza? Dúvida, galera?